Nós vamos meditar em Colossenses, capítulo 1. Louvado seja Deus. Versículo 16, tá? Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Vamos meditar uma breve meditação. A glória do Senhor diz: porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu, na terra, visível e invisível, sejam tronos, dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. A segunda oração: Deus ao Pai, no nome santo de Jesus, está parte da tua palavra, que o Senhor fale comigo, para com os irmãos presentes, para com aqueles que ouviram ao longe e aqueles que ouviram depois, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Pode sentar, irmãos, louvado seja Jesus, né? É igual ali o pastor Valdir já falou também, ouviu as palavras, né? Ali que foram trazidas, tudo isso que foi dito nessa noite já enriqueceu muito a nossa fé, enriqueceu muito o nosso coração. Louvado seja Deus. Aqui está uma mensagem escrita ali aos Colossenses pelo apóstolo Paulo, né? Louvado seja Deus, ali juntamente com Timóteo. Escreve essa carta ali para os Colossenses. Diz a palavra ali que ele dava graças a Deus e dizia para aquele povo ali que ele estava sempre orando por eles. Louvado seja Deus. Por que ele fazia isso? Ele fazia isso porque chegou até o ouvido dele que aquelas pessoas ali estavam acreditando em Jesus, estavam acreditando com convicção no Senhor Jesus. A palavra diz para nós aqui que ele ouviu que a fé deles em Cristo, o coração bondoso, a caridade que eles tinham entre si, fez com que ali o apóstolo Paulo mandasse essa carta para eles. E diz a palavra aqui, que por causa da esperança que em vós está reservada no céu, do qual já antes ouvisse pela palavra da verdade do Evangelho. Alguém que ouviu o Evangelho da boca ali daqueles homens do passado, e que a fé que chegou até o coração deles, ela não foi diminuindo, ela foi crescendo, né? Louvado seja Deus. Para tudo tem um propósito na vida. Louvado seja Deus. Eu não vejo aqui, havia a nossa irmã japonesa Valdirene falando a respeito do pastor que teve aqui. E se a gente soubesse, né, se Deus faria isso, talvez aquele dia apertava, dava oportunidades também para ficar na história. Mas você vê que ali uma pessoa que as declarações que devem estar sendo feitas lá na igreja, igual ela não fez aqui, igual fizeram ali contando para nós, são coisas que engrandecem o nome de Jesus através da vida de uma pessoa jovem, né? Porque Deus escolhe as pessoas dentro do ventre da mãe delas, hein? Aí começa a usar ela de alguma maneira. Ali, talvez uma pessoa passe por 32 anos na terra, ou menos até, mas ele vai deixar ali uma história, vai deixar ali um trabalho que ele fez para o Senhor Jesus, e será lembrado enquanto aqueles que tiverem no convívio dessas histórias vão estar sabendo que aquela pessoa trabalhou para Jesus. Por isso que vale a pena a gente dar o nosso melhor em tudo que nós fizermos. Se for para evangelizar, que seja o melhor. Se for para louvar, que seja o melhor. Se for para pregar, que seja o melhor. Se for para orar, que seja o melhor. Se for para fazer alguma coisa para Deus, a gente ali tem que se especializar naquilo, fazendo sempre o nosso melhor, né? Porque tem muitas pessoas que vão fazer alguma coisa para Deus
A pessoa ainda faz mais ou menos e fala, mas seja tudo para a honra e glória do Senhor, né? Tudo para a honra e glória do Senhor é quando há dedicação. Tudo para a honra e glória do Senhor, quando a gente se esmera, se esforça para fazer aquilo. Aqui que chegou ali a Paulo, foi que aquele pessoal ali, a fé dele estava aumentando cada vez mais. Por aquela fé mais ou menos, que a nossa fé ela não pode ser pautada naquilo que nós estamos vendo de imediato ali. Nós já passamos por eu, o pastor Valdir, passamos por fases da nossa vida, todos esses anos que nós estamos na casa do Pai, todos os movimentos que os irmãos imaginar que houve nas igrejas pentecostais, eu acredito que nós participamos aqui, no lado de Deus. E o decorrer dos anos, Deus foi nos moldando. Hoje a gente ainda tem um conhecimento bom da palavra de Deus, temos uma educação eclesiástica, temos um parecer acerca de muitas coisas. Nós não somos mais meninos na fé, né? Hoje, nós sabemos o que é o Evangelho, nós sabemos o porquê que Jesus veio. Não é um momento somente de pulação, ou algum momento que só há aquilo ali, aquele fogo ali, daqui a pouco se apaga ali e sai da presença de Deus. Não, é paulatinamente, é todos os dias, a fé aumentando, a fé sendo renovada, através do testemunho, através até mesmo de uma oração, da leitura da palavra de Deus, e a nossa fé vai se renovando. O apóstolo Paulo está feliz aqui com os colossenses, porque a fé deles estava aumentando, e o amor entre eles também estava aumentando. É triste quando a gente vê, irmãos, que há aquela separação, né, de pessoas que seguem o mesmo Jesus. Tem gente que ele passa na frente da igreja do Deus vivo aqui, com a Bíblia na mão, assim, faz com um pau, hein? Você pode estar na porta de terno e gravata que nem olha na tua cara. Não encontra alguém no caminho, parece que você é de outro, sei lá, de outro planeta, né? A pessoa não reconhece você, Jesus, não reconhece você, além que Deus está na sua vida, porque você acabou de ler a Escritura, acabou de louvar para Jesus, acabou de cantar, esse passo você está orando, vira a cara para o outro lado, como se a gente fosse alguém que Deus não escolheu, né? Louvado seja Deus. O amor entre os santos aqui era notório, irmãos. O amor entre eles era notório, né? Então, às vezes, aí algumas pessoas ficam assim, elas se fecham em torno daquela placa ali, da placa, e os outros todos, para ele, muitos pensam que ali não tem salvação, lá não tem salvação. Então as pessoas ficam assim, fechadas no seu mundinho, né? Louvado seja Deus. Mas, gente, se Jesus fosse assim, né? Se Jesus tivesse optado pelos judeus, o Evangelho, se o apóstolo Paulo tivesse optado pelos judeus, que essa palavra não tivesse avançado até nós, talvez a gente não conhecesse esse nosso Deus que é todo poderoso. Talvez se alguém não tivesse feito o hito do Senhor, né? A nossa irmã, a pastora Denise lá, que foi movida por Deus, e Deus faz com que ela quebre o pé, sei lá, que torceu, não sei o que aconteceu, para levar ela até um determinado lugar, prepara um local. Talvez alguém chegava ali e via alguém sentado, mas não tinha ninguém, né? Porque num lugar lotado de pessoas, você vê uma cadeira vazia, só pode ser que ninguém estava vendo aquele lugar ali. Então Deus, ele faz essas coisas para que o servo de Deus que dá lugar, a serva de Deus que dá lugar, possa fazer aquilo que Jesus quer que ele faça. Muitas vezes a gente vai no hospital, é levado até o hospital, muitas vezes é até para a gente fazer o rito do Senhor, porque automaticamente a gente não vai, né? A gente precisa, às vezes, Deus precisa nos quebrar o pé, talvez Deus precisa nos fazer com que a gente caia numa cama, num hospital, para falar para alguém que vai ficar do nosso lado ali, porque muitas vezes a gente se fecha dentro das quatro paredes, assim dizendo, e não anuncia, não anuncia no trabalho, não anuncia no meio das parentelas, não anuncia. Então é preciso, às vezes, Deus colocar cara a cara alguém ali que precisa ser convertido, alguém que precisa ser salvo, alguém precioso do Senhor,
para que ele possa também dar fruto e fazer a sua parte, né? Louvado seja Deus. E Deus vai usar de todas as artimanhas possíveis para que aquela pessoa seja salva. Existe até mesmo a ocasião em que Deus tira alguém do caminho, tira com a morte, irmãos, para que outro entre ali. Eu vejo isso no meu sobrinho, aquele que pregou no sábado. Para ele vir para cá, para São Paulo, para ele se tornar um homem de Deus, aqui está no nosso meio, e aceitar Jesus, se batizar e virar um pregador, Deus teve que tirar o meu pai. Com a morte do meu pai, entra o Murilo, que minha mãe adotou. Por causa disso daí, ele chegou até aqui. E hoje está aí, ganhando várias salmas, né, fazendo algo do Senhor. Então, Deus ele tem esse tipo de trabalhar, porque isso é importante para Deus. Ali, fazer com que alguém ache a glória no Senhor. Ali, para usar alguém, Deus faz, irmãos. É por isso que eu e você, nós temos que estar preparados, não é hoje só, nós temos que estar preparados desde ontem, desde anteontem, desde o mês passado, ano passado, procurando cada vez mais agradar ao Senhor. E aqui vai dizendo que ele ouviu que havia chegado a palavra da verdade, eles tinham acreditado naquela palavra, e aquela palavra estava dando fruto. Não era só uma coisinha que ouviu e esqueceu, não. Eles estavam praticando a palavra de Deus. Ouvir somente, irmãos, não é só ouvir somente, é praticar que é o certo. Aqui a palavra vai dizendo aqui, ó, louvado seja Deus, ó. Porquanto, graças damos a Deus, Pai, nós estamos orando sempre por vós, porquanto ouvimos a vossa fé em Cristo Jesus, da caridade, do amor, né, que tem uns com os outros, por causa da esperança que está reservada no céu, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando. O apóstolo Paulo fala assim, a palavra do Evangelho está frutificando, né? E considerava que no mundo já estava chegando aquela mensagem de Deus, como também entre vós, desde o dia que ouviste, irmãos. Tem pessoa que ouve hoje, só daqui 30, 40 anos, é que fala, eu ouvi no passado, alguém pregou para mim, agora estou aqui na presença de Deus. Então, mas tem gente que aqui está dizendo, os Colossenses aqui, desde o dia que ouviu. Não tem pessoa que ouve hoje, eles convertem hoje. Né? Aqui a nossa irmã falou, um mês depois o irmão já estava batizado. Ali ele passou um tempão da vida dele normal, mundano. Mas ali quando Deus começou a trabalhar, usar um, usar o outro, ali foi rápido. Temos, né, as lutas para ir melhorando cada vez mais, mas ali já é o trabalhar de Deus na vida da pessoa. E aqui vai dizendo, ó, a palavra vai frutificando, como também entre vós, desde o dia que ouvisse e conhecesse a graça de Deus em verdade. A partir do momento que a pessoa começa a conhecer, irmãos, se ele encontrar alguém que o ajude, se ele encontrar alguém que está sempre ali demonstrando o verdadeiro amor de Cristo, a tendência é crescer na fé, no amor e na caridade. Assim como foi o pastor Valdir, que é meu amigo pastor, ali, desde quando nós fomos para Deus, ele já estava lá. Então ele é mais velho que crente que eu. Mas já tem uns 40 anos já, pastor? 36, é um pouquinho mais do que eu, né? 94, acho que eu fui por aí. Então, você vê, ali, mas foi importante ali o trabalho que foi feito naquele passado. Hoje aquela igreja não está ali mais. Porém, nós nascemos lá naquele espaço. Da onde alguém, irmãos, que foi ali, teve a coragem de abrir aquele lugar ali hoje já está idoso, né? Louvado seja Deus, fazendo hemodiálise. Aí muitos falam, passou não sei o quê, mas Deus usou a vida dele para que aquilo fosse espalhado. Nós temos igreja em vários lugares aqui de São Paulo, mas fora de São Paulo não tem, mas ali, quantas almas se rendeu a Jesus, quantos pastores não saíram dali, missionários, porque alguém ouviu a voz de Deus, aceitou o Evangelho e começou a frutificar, e aquela pessoa começou a trabalhar para o Senhor Jesus. E aqui vai dizendo, como aprendeste de Epáfras, nosso amado conserva que para vós é um fiel ministro de Cristo. Então, qualquer um de nós que recebe essa mensagem, essa palavra, tem que se tornar um fiel ministro de Cristo. Eu estou ministrando a Cristo, vocês estão ministrando a Cristo, porque Jesus é o principal, irmãos, na igreja de Deus.
Ele é o cabeça. Aqui vai dizendo, o qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito. Por essa razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheio do conhecimento da sua verdade. Então tem gente que ali a pessoa aceita Jesus em determinado lugar, aí ele fala assim, lá não tem Deus não, vem para cá. Em vez de estar orando, às vezes, para a pessoa se converter, para a pessoa se fortalecer, né, na fé, que alegria, irmãos. O fulano aceitou Jesus lá na igreja Unido Deus Vivo, se batizou ali, ou alguém ali daquele meio pregou para aquela pessoa, ela aceitou Jesus como Salvador. Vamos orar para que o Evangelho penetre profundamente naquele coração, para que ele não se desvie, nunca na sua vida. Mas vamos falar assim, não, Deus não está ali não, como pode isso, né? Deus só está naquele lugar, naquele outro. E aqui vai dizendo, orar por vós e pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual. A pessoa tem que ter conhecimento e inteligência espiritual. Às vezes a pessoa pensa, né, alguns pensam assim, é só isso aqui? Não. Nós temos que buscar essa sabedoria que vem do alto, inteligência espiritual, inteligência para falar, inteligência para anunciar, inteligência para cantar, para administrar as coisas de Deus. Essa inteligência vem da parte do Senhor, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Aleluia, Jesus. A partir do momento que eles conhecem Jesus, irmãos, a palavra de Deus, vai frutificando. Aleluia. Corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência, longanimidade com gozo. Né? Ele está falando para ter paciência, às vezes a pessoa não tem. Quantas pessoas ali estão no meio da casa do Pai, às vezes ele ouve pregações, Deus usa um, Deus usa outro, quando aquela pessoa não recebe do seu coração, não há mudança. Há algo que parece que só sai da garganta, né? Tem muita gente que ele anuncia o que está só na sua garganta, mas aquilo que está no seu coração está reprimido ali. E muitas vezes você fica impressionado de ver que algumas pessoas parece que ele tem dois lados, né? Um lado é o lado fiel, um lado de fé, o outro lado é o lado bagunçado. De vez em quando você levanta o lado bagunçado, você não sabe mais se aquela pessoa realmente tem fé ou se não. Então, porque não frutificou, né? Louvado seja Deus. E aqui vai dizendo, corroborados com a fortaleza, segundo a força da sua glória, com paciência, longanimidade, com alegria, com gozo, né? Dando graça ao Pai que nos fez idôneo para participar da herança do Santo da Luz, da salvação da alma, louvado seja Deus, né? Nos fez idôneo para isso, Deus está nos preparando para a salvação, né, da nossa alma. Então, por mais que a gente tenha as perdas, agora recentemente teve a pastora Emi que nós perdemos, outros mais que nós perdemos, que a gente sempre está lembrando, que a diaconisa Ivani, o diácono João, que esteve conosco também por muitos anos, pessoas que ali lutaram pelo Senhor, fizeram tudo que podia, até para anunciar de alguma forma o Evangelho, para que ele chegasse também ao coração dos outros, mas chegou a hora que Deus chamou. Deus chama, ele não só lhe dá da gente, ele fala assim, é a sua vez, e a gente vai. O viver é ganho, mas morrer muitas vezes é lucro para o Senhor, né? E aqui vai dizendo, dando graça ao Pai que nos fez idôneo, nos livrou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Outrora vivendo nas trevas, Deus nos tira das trevas e nos leva para o reino do Filho do seu amor, do reino de Jesus. Nós fomos tirados das trevas, irmão, porque nós estávamos caminhando para a perdição da nossa alma. Mas encontrou Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. E aqui vai seguindo, em que temos a redenção pelo seu sangue, é pelo sangue de Jesus que nós somos salvos, nós somos redimidos, né? Pelo sangue de Jesus, pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então, através do sangue de Jesus derramado por nós temos remissão dos nossos pecados, aleluia, Senhor. O qual é a imagem de Deus invisível, o
primogênito de toda a criação. Jesus, né? Falando de Jesus. Ele é o primogênito de toda a criação, o primeiro a ser feito. Aleluia, louvado seja Deus. Vai dizendo aqui, ó. Porque nele foram criadas, falando de Jesus, né? Porque nele foram criadas todas as coisas que há, no céu, na terra, visível e invisível, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Jesus estava lá, irmãos, na criação. Ele era antes de tudo, né? Louvado seja Deus, estava com Deus. A Bíblia fala em João, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aleluia, Jesus. Mas ele já estava antes. Jesus falou assim, certa vez lá, eu sou antes de vós. Aleluia. E vai quase encerrando já. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, louvado seja Deus. Jesus, ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, é o primogênito, dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, né? Seja o primogênito, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, ali que ele derramou na cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Jesus é aquele que, através dele, tudo ali foi reconciliado, louvado seja Deus. E no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele nos apresentar, nós, né, povo de Deus, santos, irrepreensíveis, inculpados, e na verdade permanecermos fundados e firmes na fé, não nos mover da esperança do Evangelho que temos ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e da qual eu, Paulo, sou feito ministro. Ele falou assim, ó, se vocês não afastar da fé, aleluia, vocês vão ter um galardão no céu, né? Aleluia, assim seja na minha vida, seja na vida de vocês. Continuar assim, com pouco, com muito, aleluia, a nossa fé vai frutificar, né? Só de ouvir essas mensagens, esses testemunhos, você não pode guardar, sabe? Tem coisa que edifica a nossa fé, tem coisas que você ouve na vida da pessoa, igual aconteceu na semana aqui, também essa semana já ficou testemunhos, a semana Tatiana, a respeito da vida dela, tudo isso aí nos edifica, aumenta a nossa fé, louvado seja Deus. Tem muitas coisas, aleluia, na minha vida, na vida de vocês, irmãos, que nós estamos contando, está edificando a vida de alguém, seja aqui ouvindo, ou seja aqui nas gravações que eu faço também, que as pessoas ouvem. Louvado seja Deus. Amém. Quem recebe essa palavra? Glória a Deus.